Olá, como vocês devem ter visto, né, na aula passada, nós estamos iniciando Clínica Médica, a disciplina de Clínica Médica, né? E nessa disciplina a gente vai abordar os conteúdos dividindo eles por sistemas, né? Nós vamos discutir, falar um pouquinho sobre os sistemas do corpo humano, como eles se dividem, quais são suas funções. E também a gente vai falar sobre as doenças que mais acometem os pacientes, né, relacionadas com esse sistema. Vai falar sobre essas afecções, né, essas patologias, essas complicações que alteram a homeostasia do indivíduo, que foi um conceito que a gente viu na aula passada. E, nesse caso, né, uma alteração que seria é, má adaptado, né, pelo nosso corpo, onde o nosso corpo ele não vai gerir, né, não vai fazer com que tenhamos uma resposta adequada, suficiente para combater e para fazer com que a gente mantenha a saúde é, da melhor forma possível. Nós iniciaremos falando sobre o sistema gastrointestinal, né? E é importante a gente conhecer um pouquinho do sistema para que depois a gente comece a falar sobre essas doenças. Por isso que nós vamos iniciar falando sobre as considerações gerais do sistema gastrointestinal, falar um pouquinho sobre a fisiologia, né, como é que ele funciona, falar um pouquinho sobre a anatomia, quais são os principais órgãos. A gente não vai se deter muito a isso, mas a gente vai falar sobre quais são os principais órgãos que estão nesse sistema, né, que fazem parte desse sistema. E isso é importante porque algumas patologias também elas vão acometer órgãos específicos do nosso corpo. E a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue fazer o melhor manejo, né, trabalhar da melhor forma possível. Nós iniciamos, né, falando sobre o sistema gastrointestinal, né? O sistema digestório, o sistema gastrointestinal, são sinônimos essas duas palavras. Em algumas nomenclaturas vocês vão encontrar de uma forma, em outras nomenclaturas vocês vão encontrar de outra forma. E a função, né, desse sistema é de transformar os alimentos ingeridos, né, tudo aquilo que a gente ingere, em substâncias menores, ou seja, vai ocorrer a quebra desses alimentos através da mastigação, através da atuação de suco gástrico, de diversas substâncias, né, da saliva também, das enzimas que estão presentes na nossa saliva. E esses alimentos eles vão ser quebrados em substâncias menores, e essas substâncias menores são aquelas que são aproveitadas pelo nosso corpo. Esse sistema ele se inicia na cavidade oral e ele percorre todo um longo trajeto, né, que compreende a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e o ânus. Ou seja, ele vai desde a boca até o ânus do indivíduo. Ou seja, a gente vai ter metros e metros, né, de distância entre um local e outro, tendo em vista que alguns das partes do sistema gastrointestinal podem medir até 6 metros ou mais, né? Isso falando de uma parte específica, como é o caso do intestino. E, além disso, está ligado a glândulas, né, que lançam sua secreção no interior do tubo digestório, e é justamente essas glândulas que vão ajudar para que a gente tenha um bom funcionamento
sistema, né? E essas glândulas a gente vai ter, né? As glândulas salivares, a gente vai ter o pâncreas, vai ter o fígado e também a vesícula biliar. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a boca, né? E a boca, a gente vai citar, né? Mas não vai se aprofundar tanto, a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte do corpo, só para que vocês relembrem um pouquinho como é que funciona, né, cada parte desse sistema. E a boca, né, ela é rodeada pelos lábios, onde a gente vai encontrar os dentes e a língua. Os dentes estão relacionados com a quebra de alimentos, processo chamado de mastigação. Isso aí eu acredito que todo mundo já sabia, não é nenhum conhecimento novo. E a língua também ela é um importante motor, né? Um músculo importante, porque é ela que ajuda no processo de deglutição, né? Faz com que a gente consiga deglutir, faz com que a gente consiga engolir esses alimentos. Essas estruturas, né, elas apresentam-se em várias formas, né, os dentes, no caso. A gente vai ter incisivos, caninos, premolares, os molares, e cada uma dessas estruturas, né, elas vão ter uma atuação específica, né, vão ter um papel específico. E é importante a gente destacar também que, caso um dente se apresente defeituoso, tudo isso pode ser prejudicial para o processo de digestão. E é importante, né, que vocês tenham esse conhecimento, porque às vezes vocês vão estar lá, né, um paciente que vai chegar com a queixa de que não está conseguindo, está com alguma azia, está com alguma complicação, e isso também pode ser em função da dentição, tendo em vista que ele não consegue fazer a mastigação da forma mais adequada possível, ou é alguém que tem os dentes e não mastiga direito, né? Tendo em vista que a gente tem que mastigar o alimento diversas vezes, e a gente sabe que tem gente que praticamente coloca a comida na boca e já engole, nem mastiga direito, dá umas 2, 3 mordidas e engole o alimento. E tudo isso é prejudicial, porque vai ser mais difícil para o corpo, né, fazer a quebra desses alimentos. Em função disso, vai ter ainda o aumento da produção de suco gástrico. Esse aumento da produção de suco gástrico pode ser o fator desencadeante dessa azia, e isso a gente meio que vê, né, é uma coisa influenciando na outra, e isso pode fazer com que a gente tenha essas alterações. A faringe, né, a gente tem aqui eu apresento para vocês a faringe, que é a porção do corpo, aqui onde tá, a setinha está apontando, deixa eu mostrar aqui, essa porção do corpo, logo após que sai da boca, né, após o alimento sair da boca, o alimento entra na faringe, né, uma porção comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. E é justamente nesse ponto aí onde a gente pode ter alguma complicação, né? Como o caso do engasgo, né? Porque é essa estrutura musculosa que permite que a gente respire pela boca, e em alguns casos, né, quando a gente está fazendo algumas coisas e ao mesmo tempo nos alimentando, isso pode influenciar também para que a pessoa acabe tendo um episódio de engasgo, tendo alguma complicação em decorrência disso. Nós temos também o esôfago, né, que é essa longa porção aqui, toda essa longa porção. Logo após a faringe, aqui a gente tem a faringe, região da faringe, e a gente vai ter, né, o esfíncter esofágico superior, que é a primeira parte onde o alimento vai entrar, e esse alimento ele vai descer pelo esôfago através de movimentos peristálticos,
e passar por alguns esfíncteres, né? A gente vai ter esfíncter esofágico inferior também, e até chegar na porção do estômago, né? O esôfago é esse tubo longo de aproximadamente 25 centímetros, que atravessa o diafragma, que é aquele músculo que também ajuda no processo de respiração, e liga-se ao estômago. Essa estrutura está situada atrás da traqueia, que é onde a gente tem a passagem do ar para os pulmões, e antes da coluna vertebral. A sua porção final funciona como um esfíncter, né, como eu já falei, que se abre apenas com a chegada de uma determinada onda peristáltica, ou seja, quando tem a onda peristáltica, faz com que o esfíncter se abra e esse esfíncter permita a passagem do alimento para o interior do estômago. E nós chegamos no estômago, né, que é localizado logo abaixo do diafragma. E esse estômago ele pode ser dividido em 3 partes, né? O fundo, o corpo e a porção pilórica. A gente vai ter aqui, né, o esfíncter pilórico, e é justamente nessa parte aqui que a gente vai ter a porção pilórica, o corpo, e o início aqui, a parte do fundo do estômago. O fundo é essa parte superior do estômago, que está deslocado para a esquerda, né? E a gente vê um pequeno deslocamento. O corpo, essa porção mais central, como eu mostrei aqui para vocês, e essa região pilórica, né? Essa região final do estômago, que está ligado, né? Está justamente nessa porção entre o estômago e o duodeno. Aí nós chegamos, né, ao intestino delgado, quando o alimento ele sai do estômago, que a gente sabe que no estômago é onde ocorre a principal parte da quebra, onde a gente vai ter a atuação do suco gástrico para ajudar na quebra desses alimentos. Depois que ele sai do estômago, ele chega até o intestino delgado, né? Que o intestino delgado inicia-se logo após o esfíncter pilórico, que fica no final do estômago, e possui aproximadamente, né, esse intestino delgado, aproximadamente 6,5 metros. E pode ser dividido em 3 partes, né? O duodeno, o jejuno e o íleo. E é justamente nesse local, né, no intestino delgado, que vai ocorrer a maior absorção de nutrientes, graças às especializações da mucosa, né? Algumas partes da mucosa do intestino delgado, elas são feitas apropriadamente para fazer essa absorção desses nutrientes, né? E essa absorção, ela se dá devido à presença de pregas circulares, a vilosidades também nas camadas desse intestino e as microvilosidades que faz com que esses nutrientes fiquem nessas regiões e sejam absorvidos pelo nosso corpo, né? Esses nutrientes sejam absorvidos. Aí as pregas são dobras grandes e permanentes. As vilosidades são pequenas projeções digiformes dentro dessa região, e as microvilosidades são projeções na superfície livre das células epiteliais, e essas microvilosidades também ajudam nesse processo de absorção dos alimentos. Não se preocupem que eu não vou cobrar nenhuma definição sobre as pregas, microvelocidades ou velocidades para vocês na prova. A gente vai trabalhar mais com questões relacionadas à função, questões relacionadas aos cuidados de enfermagem,
as doenças, né, as especificidades das doenças. Eu não vou estar perguntando essas questões mais específicas, não. Depois que sai do intestino delgado, a gente vai ter a entrada desse alimento, né, que aí já não está mais o alimento propriamente dito, a gente já vai ter uma massa diferenciada, né, tendo em vista que já passou por diversos processos de digestão. E quando sai do intestino delgado, ele chega até o intestino grosso, né, que é um intestino de aproximadamente 1,5 m de comprimento, que, diferentemente do intestino delgado, não apresenta essas vilosidades e microvilosidades. Também faz com que a gente tenha essa absorção, né, mas não é tanto assim, vai ter uma pequena absorção, mas não é tanto assim como a gente tem no caso do intestino delgado. E é justamente nessa região também que a gente começa a ter a produção de fezes, né? A gente vai começar a ter a produção das nossas fezes. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia, né? Como é que ocorre esse processo de digestão. E, como eu falei, né? Esse processo ele vai iniciar na boca com a digestão dos alimentos e a mastigação, sobre a ação inicial da água, né, e das enzimas salivares, que a gente ainda vai, que aí a gente pode citar, né, a pitialina, desculpa, a mucina e a lisozima, né? A amilase salivar, que é também faz parte dessas enzimas, ela vai fazer a digestão, né, vai digerir amido e outros polissacarídeos, como o caso do glicogênio, reduzindo esse amido, né, em moléculas de maltose, né, os disacarídeos. Não se preocupem que isso também não vai cair na prova, é só caso vocês tenham alguma curiosidade, né? E 3 pares de glândulas salivares lançam a sua secreção nessa cavidade oral, e aí a gente cita, né, a parótida, né, a glândula parótida, a submandibular e a sublingual, que a gente vai ter todas essas glândulas que vão ser responsáveis por liberar essas secreções. O suco gástrico também a gente vai ter, deixa eu só passar aqui, pronto, é melhor para vocês compreenderem. A gente vai ter, né, na boca, a gente vai ter o processo de mastigação e deglutição. No estômago, né, depois que passa pelo esôfago, né, esses alimentos vão chegar no estômago através do peristaltismo. Vai ter a atuação desse suco gástrico, que é formado por água, ácido clorídrico, pepsina, gastrina e eletrólitos, que fazem a composição desse suco gástrico, onde essas enzimas vão atuar mais ainda nessa parte desses alimentos, fazendo a quebra menor desses nutrientes, fazendo com que eles se tornem partículas menores e partículas capazes de serem absorvidas pelo nosso intestino delgado, né? E quando essas partículas menores saem do estômago e entram no duodeno, né? É lá que vai ter a facilitação da absorção dos nutrientes. No duodeno a gente vai ter sais biliares como o colesterol e a lecitina do fígado e do suco pancreático, né? Que a gente também vai ter a tripsina, a lipase, a amilase, que vão atuar nesses alimentos e ainda vai quebrar um pouquinho mais essas partículas menores e fazer com que esse alimento ele seja melhor absorvido. Aqui eu trago para vocês um videozinho para que vocês consigam como é que é essa atuação, como é esse processo.
É um vídeo bem bobinho, né? Bem engraçadinho, mas isso também facilita para que a gente consiga compreender um pouco mais como é que funciona, né, cada etapa do funcionamento do sistema digestório. No mais, essa primeira parte, ela seria um pouquinho sobre isso, para que vocês tivessem um pouquinho de conhecimento sobre as funções principais desse sistema, e na próxima aula nós vamos iniciar falando sobre as afecções, né? Falando um pouquinho sobre as patologias, as principais patologias que acometem o sistema digestório, falando um pouquinho também dos exames, falar sobre as patologias, os cuidados de enfermagem que devem ter para que vocês consigam compreender da melhor forma. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.